Qual é a primeira coisa que você deve fazer ao assumir uma posição de liderança? E a segunda? E a terceira? Muito bem, hoje eu vou compartilhar aqui o que eu ensino para líderes que acabaram de assumir uma nova equipe, quer seja essa sua primeira posição de liderança ou não. Este é o episódio número 81 do Dalton Cast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. E que a partir de agora tem episódio toda semana, sempre às sextas-feiras. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que acontece, né, nessa situação, e às vezes a gente esquece, mas é um momento importante. É o momento em que você recebe essa notícia. Então, se você está entrando numa empresa nova, é o momento que você recebe a informação de que vai ser admitido e provavelmente aquele momento em que você senta na frente da pessoa que vai te liderar e ouve quais são os desafios da área. Se isso acontece na empresa em que você trabalha, se é uma promoção, uma transferência para uma outra área, também é um momento igualmente importante, porque você tem as suas emoções. E qual é a primeira emoção que vem quando a gente recebe a notícia de que a gente vai assumir uma nova área, uma nova equipe para liderar? Bom, a primeira emoção, normalmente, é uma emoção de entusiasmo, afinal de contas, você acaba de ser reconhecido. Então você se sente bem com aquilo, uma sensação de felicidade. Mas logo depois que essa sensação passa, dependendo do seu nível de autoconfiança, você pode sentir uma outra emoção, que é a emoção da ansiedade. Afinal de contas, é um desafio novo, algo que você nunca fez. Mesmo que você já tenha ocupado a mesma posição em outras empresas, uma nova equipe faz com que tudo seja diferente. Então, a ansiedade acaba sendo inevitável. Cada nível de incerteza que você tem sobre esse novo desafio tende a aumentar essa ansiedade. Ou seja, se é uma empresa nova, se é um segmento novo, uma área nova, um desafio muito grande, cada ponto de certeza vai aumentando essa ansiedade. Da mesma forma, quanto mais certezas você tem, quanto mais experiência você tem em liderar pessoas, quanto mais conhecimento você tem sobre engajamento, sobre desenvolvimento de pessoas, sobre gestão, maior será a sua autoconfiança e, consequentemente, menor será o seu nível de ansiedade. Bom, e quanto tempo geralmente dura essa ansiedade? Bom, pode demorar desde algumas horas, alguns dias, até mesmo meses ou, quem sabe, anos. Isso vai depender de quanto tempo você vai levar, de fato, para assumir o comando daquela área, o comando daquela equipe. E o que eu quero dizer com assumir o comando da área, o comando da equipe? Bom, basicamente, isso significa ter total confiança em si mesmo, nos processos e nas pessoas da sua equipe. Significa dizer que você está no nível máximo da sua performance, que você tem a melhor equipe, os melhores processos e o melhor sistema de gestão. Que a sua equipe está pronta para seguir crescendo e entregando resultados melhores todos os dias, sem que você precise estar presente, ou seja, mesmo que você deixe de estar no comando. E por que deixar a sua equipe preparada para perder você do comando é importante? Porque eventualmente você vai querer ser promovido. E um dos fatores que levam alguém a ser promovido para uma nova função é a certeza de que aquela área, aquelas pessoas são capazes de continuar realizando o trabalho, que alguém pode ser promovido, ou que até mesmo você pode colocar uma outra pessoa lá sem correr risco de que aquela área, aquela equipe desande. Bom, obviamente, isso tudo não vai acontecer antes que você esteja naquela posição por pelo menos uns 6 meses, talvez um ano. Pode ser que esse tempo até cresça um pouco mais, dependendo da complexidade do desafio da área
e da quantidade de mudanças que você vai ter que fazer em relação às pessoas, ou do nível de maturidade daquelas pessoas. Mas isso não quer dizer que você vai ficar ansioso todo esse tempo. Na verdade, quando você sabe que está indo no caminho certo, quando você enxerga o desenvolvimento e a melhoria dia após dia, essa ansiedade se dissipa, porque a autoconfiança aumenta dia após dia. E o que que acontece quando você chega então nesse momento que você está de fato no comando daquela equipe? Bom, significa que agora você vai ter condições de trabalhar em projetos novos, porque o trabalho nunca acaba e a melhoria sempre pode ser implementada. Então, podem ser projetos de aumento de capacidade, projetos de melhoria de performance, de produtividade, de desempenho, de automação. Existe uma série de desafios que você vai estar muito mais capaz de implementar se você já tiver assumido de fato o comando da sua equipe. Tem gestores que fazem isso antes de estar plenamente no comando, antes de sequer estar no caminho para chegar ao comando? Sim, tem. Mas isso tem um risco, e um risco bastante grande, para você e para a empresa. É como querer construir um edifício sem trabalhar bem a fundação. Pode desmoronar tudo a qualquer momento. Muito bem, mas eu prometi para você no início desse episódio que eu te daria o passo a passo. O primeiro, o segundo, o terceiro, para que você inicie essa jornada, assuma esse desafio com consciência, sabendo exatamente o que, que você precisa fazer. E é isso que eu vou te falar agora. E antes de falar para você sobre esse passo a passo, eu queria já deixar claro uma coisa importante. Se você já assumiu e você não realizou os passos que eu vou falar para você aqui agora, você não precisa se desesperar. Você está no momento certo, sim, de ouvir isso que eu vou te dizer. Porque você pode seguir o mesmo passo a passo, a mesma sequência, mesmo que você já tenha assumido há algum tempo. Você pode avaliar o que, que desses passos você já fez e, caso você não tenha feito nada do que eu estou te falando aqui agora, não tem problema nenhum você começar já. Nunca é tarde para começar a assumir o comando da sua equipe. Muito bem, então vamos para o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é perceber se você está num estado emocional de excelência. E para você entender o que, que é um estado de excelência, você precisa entender o que é um estado emocional de falha. Quando você está no estado emocional de ansiedade, quando você está no estado emocional de estresse, você está num estado emocional de falha. Nesse estado, você tem menos capacidade de resolver problemas, menos capacidade de se comunicar com clareza e objetividade, menos capacidade de pensar estrategicamente. E você está mais propenso a agir com agressividade, a cometer erros e a agir sem pensar. E é claro que você já percebeu que nesse estado emocional, os seus resultados tendem a ser muito ruins. E isso vai passar para a sua equipe. E qual é o caminho para sair do estado emocional de falha e alcançar o estado emocional de excelência, que é um estado emocional quando você está consciente de tudo que está acontecendo. Você consegue gerenciar as suas emoções para agir de forma mais racional, mais tranquila, entendendo o que está acontecendo, com maior capacidade de resolução de problemas, com maiores chances de gerar resultados muito positivos. O caminho para a mudança passa pela percepção das suas emoções. Você precisa perceber que você está nesse estado de falha e agir para mudar esse estado. Para mudar esse estado, você vai precisar mudar o significado que você tem das coisas. Sim, porque é a partir do significado que o seu cérebro determina quais emoções serão geradas. Então, por isso que você, quando está com medo, o seu cérebro entende que aquilo é um perigo e coloca você no estado emocional para reagir a perigo e não para planejar, para pensar de forma estratégica. Você precisa mudar o significado. Entender que, se você está naquela posição, é que há o entendimento de que você é capaz de lidar com aqueles desafios. Você precisa entender que vão acontecer dificuldades sim, mas que você é capaz de superá-las se estiver bem preparado para isso. E se você estiver encontrando dificuldades, significa apenas que você precisa desenvolver capacidades e habilidades que talvez você ainda não tenha. Então basta você trabalhar em cima disso para que você diminua o seu nível de ansiedade e consiga assumir o comando de si mesmo para só então começar a assumir o comando da sua equipe.
O segundo passo que você deve dar quando você assume a liderança de uma equipe é conquistar a confiança dessas pessoas. Você precisa que as pessoas da sua equipe confiem em você. E para conquistar a confiança da sua equipe, você vai precisar de um plano, mas não se preocupe que você vai entender que plano é esse ainda nesse episódio. Você vai precisar declarar seus objetivos, objetivos esses que fazem parte desse plano. Então, na verdade, você vai precisar apresentar esse plano. Sem muito nível de detalhe, mas é importante que a sua primeira comunicação com a sua equipe seja exatamente focada em apresentar o plano. O que você espera? Quais são os desafios, os objetivos que aquela equipe tem a partir daquele momento? E uma vez que você apresenta o seu plano, você precisa ouvir as pessoas. Na verdade, à medida que você vai apresentando o plano, você precisa estar presente para as reações das pessoas. E assim que você terminar a sua fala, dar oportunidade para as pessoas falarem o que elas estão sentindo, qual é a perspectiva que elas têm. É muito importante você dar espaço para as pessoas falarem. Porque imagina o seguinte: as pessoas da equipe estão recebendo um novo líder. Um novo líder está assumindo. Pode ser até que você conheça as pessoas. Pode ser que você esteja sendo promovido dentro da sua área para assumir uma posição de liderança. Só que as pessoas agora vão te ver de uma forma diferente. Você vai deixar de ser o colega de trabalho e vai passar a ser o líder. Então, aquilo que você acredita que as pessoas pensavam sobre você deixaram de ser verdade no momento em que a sua promoção aconteceu. E agora, então, você precisa ouvir as pessoas, como se você as estivesse conhecendo pela primeira vez. E você deve demonstrar interesse. Você deve demonstrar que se importa com aquilo que as pessoas estão pensando, sentindo e falando, mesmo que você não concorde. Esse não é o momento de você entrar em conflito, é o momento de você estar aberto a ouvir as pessoas. E você não precisa ter resposta para tudo que for perguntado, por exemplo. Você pode simplesmente responder aquilo que você sabe, aquilo que você acredita, e dizer simplesmente que você ainda não tem a resposta, mas que você vai construir com as pessoas a resposta para essas questões. O que você não deve fazer de forma alguma é responder uma inverdade. Se você acredita que para deixar as pessoas tranquilas você deve mentir, você está no caminho errado. Você deve deixar as pessoas cientes e se você não tiver certeza, diga apenas que você ainda não tem aquela resposta. Tá tudo bem. O líder não é Deus que tem resposta para tudo. Um líder é um ser humano que nem sempre vai ter resposta para todas as questões de forma imediata, mas com certeza é alguém que vai precisar ir buscar essas respostas. Uma outra coisa que deve acontecer nessa primeira conversa é que você deve deixar claro que você conta com cada uma das pessoas da equipe e que estará conversando com elas individualmente a partir daquele momento. A ideia é que você converse com todas as pessoas da sua equipe que respondem diretamente para você. E uma coisa muito importante é que, nesse primeiro momento, e nos primeiros dias depois que você assume essa posição de liderança, você não deve tomar nenhuma decisão drástica, a não ser que você tenha feito as análises e que isso faça parte do seu plano. Muito importante que você não tome decisões de forma exacerbada, principalmente nesse primeiro momento, para que você não perca a confiança da sua equipe. É muito mais fácil você conquistar a confiança da sua equipe partindo do zero, do que você ter que reconstruir uma confiança que foi perdida nos primeiros dias. E se você não teve essa conversa com toda a equipe, nem fez as conversas individuais, sempre é tempo, como eu disse anteriormente. Faça isso, se organize para criar o seu plano, para comunicar esse plano e para conversar com as pessoas individualmente. Qual é o objetivo dessa conversa individual? Primeiro, é dar mais espaço para as pessoas falarem com você, para você tentar perceber o que elas estão sentindo. Segundo, para que você comece a conhecer as pessoas da sua equipe, conhecer de verdade, conhecer as capacidades, as habilidades, o que elas gostam, o que elas não gostam, o que elas enxergam como oportunidade de melhoria, o que elas entendem que está errado, que precisa ser mudado, o que elas desejam em termos de carreira, em termos de oportunidade, o que elas esperam para o futuro.
se elas estão felizes, se elas estão infelizes, tudo isso você deve abordar numa primeira conversa individual com cada pessoa da sua equipe. Então, programe-se para fazer isso com calma, com tranquilidade e faça o mais rápido possível. E se você está gostando desse episódio, provavelmente você vai gostar da aula especial que eu preparei, onde eu falo sobre engajamento, pensamento estratégico e sobre o desenvolvimento de todas as habilidades e competências de um verdadeiro líder no comando. Essa aula é gratuita e está disponível por tempo limitado no site lídernocomando.com.br. O link também está aqui na descrição desse episódio. E agora vamos ao plano propriamente dito. Lembra, um plano ele vai ser construído e detalhado à medida em que você for executando. Ou seja, o que você precisa ter nesse primeiro momento é a ordem das coisas, a ordem das atividades que você vai precisar implementar. E é isso que você vai compartilhar com as pessoas na sua primeira conversa com elas, na conversa que a gente mencionou aqui anteriormente. É você dividir com elas como o trabalho vai ser feito, como o trabalho vai ser realizado. Isso tem um motivo que é dar clareza para as pessoas sobre o que vai acontecer nas próximas semanas, meses, para que elas tenham tranquilidade e para que elas já comecem, inclusive, a te ajudar nesse trabalho. Porque lembra, você é o líder da equipe. Você vai precisar que as pessoas estejam com você construindo esse plano. Então é importante que você dê clareza para elas do que você vai fazer. E o que tem nesse plano? Bom, o primeiro ponto desse plano é determinar quais são os resultados esperados para a área, esperados para aquela equipe que você está liderando. É muito importante que toda a equipe saiba o que a equipe entrega, o que aquela área entrega, qual é o nível de qualidade que é esperado para essa entrega, qual é a eficiência, a produtividade das entregas que são realizadas. Ou seja, você vai precisar definir indicadores e metas para conseguir medir e gerenciar isso. E essas metas, elas podem vir de diferentes formas e você deve seguir a hierarquia que eu vou falar para você agora na hora de entender que metas são essas. E você deve ver primeiro se quais são as metas que foram desdobradas para a sua área a partir das metas que a empresa tem como um todo. Ou seja, olhar aquelas metas estratégicas que a empresa tem, olhar aqueles indicadores que a empresa já acompanha e entender como aquilo se desdobra para a sua área. Isso é muito importante para quê? Para que você garanta que a sua área está entregando exatamente aquilo que a empresa espera. Se isso não existe, se esse desdobramento não está claro hoje, é importante que você alinhe com o seu superior direto quais são essas entregas, quais são os resultados esperados, para que você defina os indicadores e as metas mais adequadas. Uma outra fonte de informação que você pode buscar, eventualmente se você está numa área de suporte, é entender com seus clientes internos quais são as entregas e o nível dessas entregas que são esperadas pela sua área. Como é que você, de fato, vai estar suportando as outras áreas para que elas atinjam os seus objetivos também dentro dos objetivos da empresa. E você também pode buscar esses indicadores através de clientes externos. Se você está numa área operacional, por exemplo, o que os seus clientes, os clientes da empresa esperam que você entregue? Com qual nível de excelência? Com qual produtividade? Você pode entender o que o mercado está demandando em termos de entregas e, a partir disso, criar os seus indicadores e as suas metas. Por fim, você também deve utilizar, obviamente, o seu conhecimento e a sua experiência para conseguir construir essa base de indicadores e metas que vão traduzir se você está atingindo os objetivos da sua área ou não. O segundo ponto importante nesse seu plano vai ser entender e desenhar os processos da sua área, ou aqueles processos em que a sua área participa dentro de processos maiores da empresa. No momento em que você estiver fazendo esse trabalho de desenhar esses processos, vão surgir oportunidades de melhoria. É natural que quando você começa a desenhar e olhar para qualquer coisa, você comece a identificar coisas que podem ser melhoradas. Nesse ponto é muito importante que depois dessa sua avaliação, você valide essas oportunidades, essas mudanças, essa nova forma eventualmente de fazer aquelas tarefas
com todas as pessoas que participam efetivamente das tarefas. Esse desenho dos processos é um trabalho conjunto, você faz com a equipe, não um trabalho que você faz de forma isolada. E com base no desenho desses processos, você vai identificar outros indicadores que podem estar interferindo diretamente com os resultados que a sua área pode entregar. São os famosos indicadores intermediários, aqueles que você precisa gerenciar para garantir que os indicadores principais sejam atingidos. Feito isso, a próxima etapa é atribuir responsabilidades e objetivos claros para todos os membros da sua equipe. Agora que você já tem um conjunto de indicadores e a clareza dos processos, é hora de definir ou de fortalecer, confirmar as responsabilidades de cada pessoa. Isso precisa estar bastante claro para todo mundo. E com base nisso, você vai definir também os comportamentos esperados. Porque a partir das responsabilidades de cada um e entendendo o que cada um faz dentro do processo, é muito mais fácil você definir que comportamentos você espera que as pessoas que trabalham na sua equipe tenham. E agora que todo mundo já entendeu a sua responsabilidade, você vai começar a gerenciar isso. Você já distribuiu as responsabilidades, as pessoas têm indicadores, têm objetivos, sabem como cada um interfere no processo e elas vão gerenciar os seus próprios indicadores. E cabe a você, como líder, gerenciar os indicadores de todos. Você vai criar o modelo e acompanhar isso sistematicamente, promovendo uma melhoria contínua e trabalhando com o seu time para corrigir eventuais desvios. Só que essa melhoria contínua só vai acontecer, a sua equipe só vai ser capaz de promover melhora nos indicadores se eles estiverem prontos para isso do ponto de vista de capacitação e também de comportamento. Então é o seu papel ir desenvolvendo a sua equipe, promovendo o crescimento de cada uma das pessoas que trabalham diretamente com você, para que elas estejam capacitadas para gerenciar os seus próprios indicadores e assim contribuir com o resultado da equipe. Nesse processo de desenvolvimento, avalie sistematicamente o desenvolvimento de cada uma das pessoas. Haja sempre que for necessário, através de feedbacks, através de reuniões de acompanhamento, através de programas de desenvolvimento. Você vai entender a necessidade de desenvolvimento de cada pessoa e deve trabalhar ativamente para garantir que essas pessoas estão de fato crescendo e se desenvolvendo. É assim que você vai implementar, é assim que você vai assumir de fato o comando da sua equipe. Muito bem, agora que você já sabe quais são os passos para você montar o seu plano e já sabe o que fazer logo no começo, quando você recebe esse desafio de liderar uma equipe, agora é hora de entrar em ação e executar esse passo a passo. E para te ajudar em todo esse processo, você pode baixar um resumo em PDF desse episódio com todos esses passos que eu comentei aqui com você. E o melhor, isso não vai custar nada para você, é totalmente gratuito. Basta você acessar o site daltonribeiro.com.br/daltoncast. Nessa página você vai ter acesso ao PDF, ao resumo em PDF desse episódio e também de alguns episódios anteriores. E vai poder se cadastrar gratuitamente para se tornar membro VIP da minha audiência e assim ter acesso a informações sobre novos episódios e também a eventos exclusivos que só quem é membro VIP participa. daltonribeiro.com.br/daltoncast. Acesse e aproveite. Então agora é com você. Baixe então logo esse PDF, coloca tudo isso em prática para aumentar a sua autoconfiança e os seus resultados como líder. Se precisar da minha ajuda nesse processo, aqui na descrição desse episódio tem um link para falar diretamente com a minha equipe. E você também pode falar comigo diretamente pelo Instagram, mandando para mim um direct no perfil @DaltonRibeiroBR. Deixe sua avaliação e siga o DaltonCast para ser notificado sobre novos episódios. Muito obrigado pela sua audiência. Este foi mais um episódio do DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Grande abraço e até a próxima semana.